Olá, amigos! Hoje, convido você a se juntar a mim em uma jornada incrível para o mundo antigo do Egito, um mundo cheio de mistérios, deuses majestosos e histórias mágicas. Imagine milhares de anos atrás, na terra do sol quente e no poderoso Nilo. As pessoas viviam, trabalhavam e construíram suas vidas com base nos mitos. Esses mitos não eram apenas entretenimento, eles explicaram como o mundo funciona, por que chega o dia e por que a ordem é tão importante. Para os antigos egípcios, o mundo era um enorme teatro onde todos os dias, um grande drama era realizado. Nessas histórias, encontramos uma bela dança entre claro e escuro, ordem e caos. Os deuses eram mais do que apenas seres poderosos, eles eram protetores, professores e até amigos. Por exemplo, quando os egípcios olharam para o sol, viram mais do que apenas uma estrela brilhante. Eles viram sua luz orientadora, o grande Deus que flutua em seu barco solar. E quando a noite caiu, eles sabiam que Ra estava vivendo com o Padre, a serpente de escuridão e destruição, para que a luz pudesse voltar na manhã seguinte. Os mitos não eram apenas sobre fenômenos naturais, eles também explicaram regras sociais. Eles ensinaram as pessoas a viver em harmonia entre si, como respeitar os deuses e por que é importante manter a ordem. Esses princípios são o fundamento de tudo, da vida familiar ao governo. Vamos falar sobre como essas histórias as inspirou, os ajudaram a lidar com dificuldades e deram-lhes esperança. Vamos embarcar em uma jornada fascinante por esses mitos, aprendermos sobre os deuses mais poderosos, as maiores batalhas e a eterna luta de luz e escuridão. Vamos nos juntar a Pônia, que os antigos egípcios tinham uma maneira muito bonita de ver o mundo. Eles acreditavam que tudo no mundo estava conectado por um fio invisível. Esse tópico era como uma mão grande e invisível que fez tudo no mundo trabalhar juntos. Era como uma harmonia perfeita, um equilíbrio que incluía tudo, desde o movimento de estrelas no céu até a vida humana na Terra. Tudo no mundo estava trabalhando juntos, como um enorme sistema mecânico. O sol estava subindo, os rios estavam fluindo, as colheitas estavam amadurecendo e as pessoas estavam se ajudando. Era assim que as coisas deveriam ser, de acordo com os deuses. Todo mundo tinha seu lugar, e tudo estava exatamente como deveria. Os faraós eram vistos como deuses vivos, e, portanto, foram mantidos em um padrão mais alto. Esperava-se que eles seguissem os princípios de Maat e a protegessem. Mas e se seguir esses princípios significava enfrentar o oposto do caos? A vida representava o que as pessoas mais temiam: devastação, fome, guerras e a destruição do mundo. O caos estava sempre presente, um lembrete constante da importância de Maat. Os egípcios acreditavam que todos poderiam desempenhar um papel na manutenção da ordem todos os dias de suas vidas. Maat e a vida eram frequentemente retratados como eternos, um belo lembrete do valor da ordem e da harmonia em nosso mundo. Os egípcios acreditavam em um conceito que é realmente interessante para nós hoje. Eles pensaram que homens e deuses trabalharam juntos em uma luta eterna, e você pode ver isso em muitos de seus mitos. Agora que temos esse histórico, vamos imaginar um momento em que nada mais existia. Não a terra, o céu ou o sol. Apenas o interminável oceano escuro. Eles chamaram esse oceano de Freira. E foi o começo de tudo. Foi o caos primordial do qual o mundo emergiu. Para os antigos egípcios, a Freira foi assustadora e incrível. Era um espaço que parecia uma tela em branco, sem qualquer forma ou definição fixa. Mas, em seu meio, havia um senso de possibilidade. Os egípcios acreditavam que a Freira era a fonte da terra de Bemben, onde o átomo divino trouxe a primeira luz e vida. Não era apenas um símbolo de desordem, como uma força sombria espreita em segundo plano, ameaçando envolver tudo se não mantemos a ordem. Em vez disso, foi um lembrete de que a beleza e a criação podem emergir mesmo das profundezas do caos. Os egípcios viam a Freira como uma vasta e enérgica extensão de água, um símbolo do potencial sem fim em cada momento. Há muito potencial nessa ideia, e é tão interessante pensar em como segredos estão escondidos lá. Quando falamos sobre Nuna, é importante lembrar que não é apenas um mito. É um símbolo de como as pessoas viram o mundo e a vida. A vida só pode nascer do caos, mas o caos não pode ser derrotado de uma vez por todas. Tem que ser contido todos os dias. Esta imagem se tornou a base para muitos outros mitos e rituais. Freira, vamos falar sobre o momento em que a ordem nasce do caos. Nesse oceano sombrio e ilimitado, o deus Átomo apareceu pela primeira vez. Os egípcios tinham essa ideia realmente bonita de que ele era essa entidade que existia por conta própria, sem precisar da ajuda de outros deuses.
O átomo reuniu todo o seu poder e ressuscitou da freira para criar o primeiro pedaço de terra. Esta terra era Bem Rio. Imagine uma ilha saindo da água, brilhando com uma luz dourada. Não era apenas um pedaço de terra, mas um símbolo do começo de tudo o que existe. NBN se tornou o lugar onde o átomo. Os antigos egípcios acreditavam que a vida foi criada pelos deuses. Eles pensaram que Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade, deram origem ao resto do mundo. Por causa disso, eles construíram um obelisco em templos que pareciam essa colina primordial. Cada obelisco era um símbolo da conexão entre a terra e o céu, entre o mundo dos homens e os deuses. Esse momento da ascensão da RAR foi importante para os antigos egípcios, porque mostrou como a ordem pode sair do caos e a própria vida. Essa história os inspirou a acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance para um novo mundo. Depois que o Atom criou o primeiro pedaço de terra, ele percebeu que precisava de ajudantes para criar um mundo completo. Então, Shu e Tefnut apareceram. Shu se tornou o deus do ar, Gogo, a respiração fria que dá vida a todos os seres vivos. Tefnut, sua irmã, também apareceu. Shu e Tefnut são dois deuses antigos que são muito importantes na religião egípcia. Eles são os que nos trouxeram umidade, orvalho, chuva e água. Se você pode imaginar, eles são como os blocos de construção da vida. Shu é como o pai do céu, e Tefnut é como a mãe da terra. Shu garante que haja luz e ar suficiente para respirar, e Tefnut cuida da umidade que faz com que nossos rios e plantas cresçam. Juntos, eles são como os pais de tudo que veio mais tarde: a terra, as plantas, os animais e as pessoas. Shu e Tefnut também são símbolos da própria vida. O ar e a umidade são inseparáveis. Os egípcios viram esse belo emparelhamento como a perfeita harmonia da natureza. Eles acreditavam que Shu protege o mundo do caos, mantendo o céu alto, e que Tefnut apoia a vida enchendo a terra com água. A história de Shu e Tefnut ensinou as pessoas a apreciar as coisas simples, mas vitais da vida: o ar que respiramos e a água que a nutre. Eles foram os primeiros a pavimentar o caminho para um mundo pacífico e harmonioso. Shu e Tefnut deu à luz seus filhos, Ebu e Nugeb, que se tornaram o deus da terra e a deusa do céu. O relacionamento deles era muito mais complicado do que o de apenas irmão e irmã. Eles estavam apaixonados um pelo outro e nunca queriam se separar. Geb estava abaixo, imaginando o rio Xiquipia se estendido, criando um cofre do céu cheio de estrelas. Os egípcios amavam tanto a terra e o céu que se uniram, não deixando espaço para mais nada. O pai deles, Deus Shu, teve que intervir. Ele levantou o grão de bico acima do solo, criando um espaço entre a terra e o céu. Isso permitiu que a luz, o ar e a vida aparecesse. Os egípcios acreditavam que todos os dias, o grão de bico engoliu a noite, dando à luz o ciclo do dia e da noite novamente. Esta é a bela história de Geb e Nut. É tudo sobre como a terra e o céu estão conectados, mesmo que estejam separados. Geb é como o jardineiro da terra, cuidando de todas as plantas e criaturas que prosperam lá. Ele cria esse véu estrelado para proteger todos eles. Esta história ensinou aos egípcios que valorizam o mundo ao seu redor. Eles acreditavam que tudo no mundo estava interconectado e que as ações dos egípcios afetaram toda a comunidade. Você sabe, isso não é apenas uma ideia abstrata de ordem. Na verdade, é a base de todo o mundo egípcio antigo. Os egípcios acreditavam que a vida como a conhecemos, incluindo o ciclo do Sol e a inundação anual do Nilo, só era possível por causa da ordem. Quando o mundo foi criado, os deuses criaram um sistema para orientar todos os seres vivos, incluindo os faraós. Os intermediários entre os deuses e os homens foram considerados os protetores do Maat. O trabalho mais importante era garantir que todos seguissem as regras. Isso incluiu ser justo e justo na maneira como eles governaram, além de seguir o governo de Maat como um modo de vida. De acordo com suas regras, era importante falar a truth. Para ser justo, respeitar seus vizinhos e os deuses mesmo após a morte. As almas dos partidas foram guiadas para a corte de Osíris, onde seus corações eram gentilmente pesados nas escalas de Má contra caneta música. Para os egípcios, Má estava presença em todos os cantos de seu mundo. Ela era força orientadora por trás da ordem celestial, o fluxo suave do Nilo e as celebrações alegres. Ela era a personificação viva da harmonia, um farol que mostrou a todos o caminho para uma vida de propósito e realização. Manter Má era uma grande responsabilidade. Não foram apenas os deuses e faraós que tiveram que fazê-lo, mas todos no Egito. E na mitologia egípcia, Conor e mitologia egípcia tinham muito a ver com isso.
Ra era o deus do sol, aquele que trouxe luz durante o dia. Ele começou sua grande jornada pelo céu, tornando o mundo brilhante e mantendo-o protegido do caos. De manhã, ele entrava em seu dia-torre e decolava. Era um belo C Golden C, e a vida. À medida que o dia se aproximava, ele enviava Acté para sua torre noturna. Essa torre era mais escura, com asas fortes prontas para a jornada pela escuridão do submundo. A jornada de Ra não foi só uma caminhada, foi um símbolo de esperança. Representou a luta contra o mal e o caos à noite, quando Ra estava no submundo. Ele sempre conheceu seu inimigo principal, Popaene, a serpente que tentou devorar o sol e mergulhar o mundo nas trevas para sempre. Nora, armada com magia e o apoio de outros deuses, sempre ganhou. Com sua luz, Nora trouxe alegria e calor a todos. Os egípcios foram lembrados da natureza transitória da vida pela jornada diária de Ra, o que os fez pensar em como a vida é como um sonho. Estou aqui para você, meu amigo. Esta é uma série de ensaios, mas não se preocupe, sempre há esperança. Nanoé, que simbolizava Ra, foi um momento de noite para Ra. No entanto, este não foi um momento tranquilo quando o sol estava escondido atrás do horizonte. Ira começou sua jornada no barco noturno Ke. Ele entrou no Dua Underworld, onde teve sua grande batalha com os Pop, a serpente de caos e escuridão. A criatura do SBM estava no meio de sua jornada, e Yura estava no caminho, tentando acabar com sua jornada. Ele estava esperando o caminho criado, os vórtices da escuridão e enchendo Dua com a respiração, que estava cheia de amor e compaixão. Ra não estava sozinho nesta batalha. Ele teve o apoio de outros deuses, como Sete, que afastou a serpente com seus poderosos golpes, e Ra, a Pepa ou a Popa era um símbolo da eterna luta entre luz e escuridão. A Pepa representou o caos, o medo e a destruição, enquanto Ra representava a luz, ordem e vida. Toda vez que Ra venceu, o sol nasceu no caos. Para os egípcios, essa batalha foi mais do que apenas um mito. Isso refletiu suas próprias dificuldades e vitórias. Eles acreditavam que os humanos deveriam superar a escuridão. Sua vida foi um pouco caótica, e essa luta tornou o nascer do sol não apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro. Depois que aprendemos sobre Deus e sua batalha pela luz e pela vida, vamos avançar rapidamente para outra história importante sobre os deuses, Aziri e Seti. Essa lenda é cheia de tragédia, traição e, é claro, esperança. Ele era um sábio e apenas governante do Egito. Ele ensinou às pessoas agricultura, artesanato e lei, ajudando-as de todas as maneiras que pudesse. Seu reinado era uma era de ouro, e o povo amava seu Deus, o rei. Mas Osíris tinha um irmão chamado Sete que estava com ciúmes de seu sucesso e poder. Sete foi a personificação do caos e da destruição. Ele não podia aceitar que Osíris ele era tão respeitado que criou um plano sorrateiro. Um dia, ele convidou Osíris para um banquete onde preparou um baú lindo, dizendo que o daria a alguém que se encaixaria nele. Quando Osíris deitam-se no peito para experimentá-lo, Sete e seus amigos imediatamente fecharam a tampa. O cheiro da morte era tão forte que eles não pararam por aí. Ele foi dominado pela dor e um profundo desejo de destruir seu irmão. Ele cortou o corpo de Osíris em muitos pedaços e os espalhou por toda a terra para que ninguém pudesse recuperá-lo. Mas o Ísis, a esposa fiel e amorosa de Osíris, se recusou a aceitar sua morte. Ela partiu em uma longa e perigosa jornada para evitar aldeias e cidades. Ísis perguntou às pessoas se elas haviam visto algo em comum, e sua magia ajudou a encontrar até os lugares mais escondidos onde Sete escondeu as partes do corpo. Quando Ísis finalmente coletou todas as partes do corpo de Osíris, ela usou seus feitiços poderosos e a ajuda de minha irmã como mendigo para permitir que ele voltasse à vida, embora de uma forma diferente. Osir tornou-se o deus amado do submundo e o juiz dos mortos, e ele continuou a existir de uma nova forma. Sida era uma esposa dedicada que não apenas trouxe Osíris de volta, mas também protegeu seu legado. Ela concebeu um filho, Horus, dele, que cresceu para vingar seu pai e restaurar a justiça. Depois de Osíris e Sida, Horus nasceu como um símbolo de esperança e a restauração da justiça. Mas o caminho de Horus não foi fácil. Ele nasceu em um mundo governado por seu tio Sete, que matou Osíris e Side. Compreendendo a ameaça, Horus se escondeu em um lugar isolado, longe do conjunto maligno. Ela o criou em segredo, protegendo-o com magia e sua sabedoria. Quando Horus se tornou um adulto, como adulto, o trabalho de Horus era vingar a morte de seu pai e recuperar o trono do Egito, que corretamente lhe pertencia. Horus e Sete entraram em uma longa e amarga batalha, que incluiu muitas provações. Por exemplo,
Em um dos mitos, Bojustro, um deles, é digno do trono. Horus e Sete se transformaram em animais e lutaram na água. Era tão brincalhão, correndo e até lutando no céu. Um dos episódios mais famosos foi uma batalha em que Sete arrancou o olho de Horus. Mas Horus nunca desistiu. Seus olhos foram curados pelo deus Thoth, um símbolo de sabedoria e magia. Esse olho, conhecido como Olho de Horus ou Ujat, tornou-se um poderoso símbolo de proteção e cura. Horus teve uma grande vitória sobre o mal no final. Ele recebeu a ajuda de outras pessoas, e juntos eles derrubaram o conjunto e tornaram as coisas justas e certas novamente. Horus assumiu o trono do Egito, tornando-se o novo rei e o exemplo vivo de Maat. Sua vitória significava que luz, ordem e vida ganharam contra o caos e a escuridão. A luta de Horus com o mal foi uma grande luta. Para os egípcios, tornou-se um símbolo que mostrou a eles como eles poderiam superar quaisquer desafios se fossem corajosos, tivessem fé e não desistissem. Essa história os incentivou a enfrentar suas lutas, e quando Osíris voltou à vida como deus do submundo, o Dua, fez dele o símbolo final da vida. Para nossos antigos amigos egípcios, a morte não foi o fim. O Dua era um lugar onde a alma seria preparada para a vida eterna. Então, havia esse personagem legal chamado Osíris que se tornou o governante deste reino. Ele julgou os mortos e decidiu como seria a vida após a morte. Ele baseou isso nos princípios de Maat, que era como a alma do falecido pesando o coração, e o símbolo da verdade são realmente importantes. Se o coração estava leve, a alma foi para os campos do paraíso andalu, onde a vida eterna aguardava. Se foi sobrecarregado com pecados, era música. Seu papel como juiz e governante de Dua mostrou aos egípcios que a morte era a coisa mais importante no Egito. Estou aqui para você, meu amigo. Este não é o fim, mas um novo começo. Para fazer essa mudança, era necessário viver de acordo com as leis de Maat. Isso significava ser justo, honesto e respeitar os deuses. Osíris foi a personificação do ciclo eterno da natureza. Seu renascimento foi associado às inundações do Nilo, o que trouxe fertilidade e deu vida a todo o Egito. Ele não era apenas o deus da morte, mas também é um símbolo do renascimento da natureza e da ordem eterna, o que é realmente bonito. A história de Osíris inspirou os egípcios a acreditar que, mesmo após os ensaios mais difíceis, sempre há luz e nova esperança. Seu exemplo os ensinou a se preparar para a vida após a morte. Ela começou sua jornada para o Dua, o submundo, onde se preparou para o julgamento de Osíris. Mas antes que a alma pudesse deixar essa jornada juntos e aprender mais sobre como preparar um corpo para o enterro, o deus Anubis, que era como o santo dos mortos e o mestre do embalsamamento, desempenhou um papel fundamental. Ele era frequentemente mostrado como um homem com a cabeça de um chacal, mostrando sua conexão com o submundo. Anubis foi muito cuidadoso e ficou de olho no processo de embalsamamento para que o corpo pudesse ser mantido para a eternidade. Os egípcios tinham uma bela crença de que a alma não poderia alcançar a Deus se o corpo não estivesse preparado corretamente. O processo de embalsamamento foi um ritual complexo e simbólico. Primeiro, os vasos internos foram removidos do corpo para o julgamento de Aziri. Os órgãos foram colocados em embarcações especiais chamadas Konop, que os protegiam com magia. O corpo foi tratado com óleos especiais e embrulhado música o falecido. Ele recebeu tudo o que precisava para a vida após a morte. Eles fizeram questão de colocar suas comidas e amuletos favoritos na tumba, bem como ferramentas e pequenos figurinas de Ushabti. Estes deveriam ajudar o falecido em sua nova vida. Anubis também foi muito importante nesse processo. Ele acompanhou a alma às escalas de Makon e o início de um novo caminho. A alma tinha que estar pronta não apenas fisicamente, mas também moralmente falando. A vida foi avaliada de acordo com as leis de Maat. Os egípcios viram a morte como uma transição para a vida eterna, onde a ordem governada e a harmonia prevaleceram. Quando a alma do falecido chegou à corte de Osíris, foi confrontado com o teste mais importante. Varna ser do falecido era um. Mas se o coração estivesse pesado da alma, estava esperando por um destino terrível. Eles se encontraram com uma criatura conhecida como o Devorador das Almas. Era uma coisa terrível, com o corpo de um leão, crocodilo e hipopótamo. Esses animais simbolizavam a agressão. Devorou sem piedade o coração daqueles que não derramaram o teste. Se o coração caiu no devorador, a alma desapareceu para sempre, privada. Os egípcios tinham uma crença profunda e permanente na possibilidade da vida eterna. Eles também tinham muito medo de serem esquecidos e desaparecer do mundo.
A reunião de Samut foi um símbolo da punição absoluta por violar Mate. Esta terra do destino também serviu como um lembrete da importância da moralidade e da justiça. Ela não era apenas um monstro, mas a personificação da responsabilidade por suas ações e a ideia de sua existência ajudaram a manter a ordem e inspiraram o respeito pelas leis de Maet. Na mitologia egípcia, lembramos que toda escolha tem consequências e que apenas aqueles que seguem o caminho da verdade e da harmonia podem alcançar a vida eterna. Para aqueles que passam com sucesso no teste de julgamento de Osíris, há uma bela recompensa que os aguardam. Os portões para o paraíso, também conhecidos como campos de juncos, abriram. Era um lugar pacífico, um lugar perfeito onde as almas podiam desfrutar da paz eterna. Aru era uma bela extensão verde, com rivers cruzando-o e campos férteis de juncos. Este lugar simbolizava a harmonia e a vida ideal. As almas poderiam fazer o que amavam, como cultivar a terra. Os campos dançam ao longo dos rios, e todos são livres para se divertir. Os egípcios acreditavam que, em Aru, todos recebem tudo o que merecem na vida. As almas receberam tudo o que precisam, comida, água e até servos na forma de Ushabti que trabalhavam duro para eles. Essa foi a recompensa por uma vida honesta e justa, viveu de acordo com as leis de Maat-Aru. Era um símbolo do belo ciclo eterno da natureza e renascimento. O Nilo era um símbolo de fertilidade, e o Aru era um símbolo de nova vida. Era um lugar de esperança, ensinando os egípcios a valorizar a harmonia, o trabalho e a justiça. Somente trabalhando juntos, eles poderiam chegar ao paraíso querido. O paraíso de Aru era mais do que apenas um lugar, era uma promessa de uma vida melhor. O objetivo final era confirmar que a ordem de Deus está sempre em vigor, mesmo depois de morrermos. Ele mostrou que, na bela história dos campos do paraíso de Aru, onde as almas do bom encontram paz eterna, é importante lembrar aqueles que ajudaram os egípcios a encontrar harmonia durante suas vidas entre todos os deuses. Quem estava lá para as pessoas? Ela era como um anjo da guarda, sempre pronto para ajudar. Seu amor, carinho e proteção a fizeram não apenas uma deusa, mas também um verdadeiro símbolo de calor e conforto. Mas Bastet não era apenas uma alma gentil. Ela também poderia ser forte e protetora de seus adoradores. Suas histórias ensinaram às pessoas que se importar e ser fortes eram importantes, e Bastet foi o exemplo perfeito disso. Ela era uma das deusas mais gentis e reverenciadas do Egito Antigo. Ela era frequentemente retratada com a cabeça de um gato, e isso não foi por acaso. Os gatos eram muito importantes para os egípcios. Eles simbolizavam graça, proteção e força. Gatos guardavam casas de ratos e cobras. As pessoas acreditavam que Bastet as protegeu dos espíritos malignos e trouxe conforto e alegria para suas casas. Eles a amavam. Ela era tão terna de coração, mas se sentisse que seus adoradores estavam em perigo, lutaria por eles. Há uma lenda adorável sobre Bastet salvar o mundo da serpente do caos. Todas as noites, Popa e Pop esperavam o barco solar de Ra atacá-la e devorar a luz, mergulhando o mundo nas trevas. Mas quando Bat decidiu enfrentá-lo, ela se transformou em um grande gato com olhos que brilhavam como dois sóis e garras que brilhavam. E Blades of Co-Swords. Quando a Pop se aproximou, Bastet soltou um grito alto que ecoou pelo submundo, assustando a serpente. Ela saltou com suas garras afiadas, atingindo até a Pop se retirar. Graças à sua coragem, ela conseguiu continuar sua jornada. E o sol logo. Esse mito ensinou que, mesmo diante do maior caos, você pode encontrar forças para lutar. Mas Bastet era uma protetor, uma zeladora, uma colega de ajuda e um guardião. Ela ajudou no parto e protegeu os pequenos da doença. Existem histórias emocionantes de como Zahel entrou em casas, assumindo a forma de um grande gato. Essa criatura suave afastou os espíritos e ofereceu proteção às famílias. Não é surpresa que as mulheres frequentemente usassem amuletos com sua imagem, acreditando que isso lhes traria alegria e bem-estar. Bas também estava intimamente ligado à alegria dinastia Us, e durante o feriado, as procissões trouxeram ofertas para ela. Deusa, uma das lendas diz que em tempos difíceis, quando as pessoas começaram a perder a esperança e se esqueceram da alegria, o adorável Bastet veio até eles. Ela apareceu sob o disfarce de uma mulher bonita, trouxe com sua música e risada e ajudou as pessoas a se sentirem felizes novamente. O exemplo dela lembrou que, mesmo em momentos difíceis, você sempre pode encontrar alegria na vida. Bastet era mais do que apenas uma deusa para os egípcios. Ela era o exemplo perfeito de harmonia, proteção e amor. Sua imagem de um gato era um símbolo de
calor. História sobre as pessoas inspiradas em Baster para serem gentis, atenciosas e encontrarem forças para proteger o que eles consideram querida. Depois que aprendemos sobre o morcego, o símbolo de conforto e proteção, queríamos aprender mais sobre ela. Vamos traduzir os deuses da mitologia egípcia. Ator. Se o morcego está em casa e no calor, então Ator é um feriado, alegria e amor. Suas histórias estão cheias de luz, música e até astúcia que ajudam a salvar o mundo. Prepare-se para conhecer a deusa que sabia como fazer mais do que apenas fazer o seu próprio caminho pelo mundo. Ela sempre foi mostrada com um sorriso quente e amigável e ouvidos de vaca, mostrando sua conexão com cuidado e abundância. Ela era a deusa da alegria, amor e música. Ela foi chamada de Casa do Coral porque era a mãe do coral. No Egito Antigo, Ator era um símbolo de tudo que é brilhante e bonito, fazendo a vida valer a pena. Uma das histórias mais conhecidas sobre Ator é o resgate da humanidade. Imagine o deus do sol, Ra, sentindo-se chateado com as pessoas por seus erros. Ele decidiu puni-los enviando sua filha, Sekhmet, a deusa da raiva. Mas Sekhmet ficou um pouco empolgada com seu trabalho, e ela começou a destruir tudo ao seu redor. Ela estava tão brava que até começou a prejudicar a terra. Ela sentiu uma sensação de queimação sob os pés. Percebendo a gravidade da situação, ele sabia que, se Sekhmet não fosse interrompido, o mundo pereceria. Aqui, Ator veio em socorro. Ela tinha um plano brilhante. Ator pegou uma grande quantidade de vinho tinto, coloriu para parecer sangue e bebeu tudo. Graças a Deus, ela foi capaz de se acalmar, e a destruição parou. Por causa dela, a humanidade foi salva. A raiva deu lugar à paz, e sua imagem se tornou um símbolo de que a bondade e a misericórdia são sempre mais fortes que a raiva. Mas Ator não era apenas um salvador. Ela também foi chamada de deusa da alegria, música e dança. Imagine como os egípcios realizaram festivais grandes e felizes em sua homenagem. As pessoas cantaram, tocaram instrumentos, dançaram e deram seus presentes. Dizem que suas canções e danças trouxeram repetidamente alegria, até para os deuses, lembrando-os. A importância de desfrutar da vida e encontrar harmonia também foi considerada. Ator foi considerado a padroeira de mulheres e famílias. As mulheres egípcias carregavam amuletos com sua imagem porque acreditavam que ela as protegeria. Eles pensaram que ela traria felicidade e amor. Ela estava lá para eles quando as crianças nasceram, quando uma nova vida começou e, quando era necessário manter a harmonia em casa. Histórias sobre os egípcios inspirados em Ator a se lembrarem de que, mesmo em tempos sombrios, sempre há luz. Ela os ensinou a serem gentis. Ei, lembre-se de que o amor e a alegria podem criar milagres reais. O mundo precisa de mais música, mais sorrisos e mais amor. Vamos fazer deste um lugar onde queremos viver. Agora que sabemos que Ator é a deusa da alegria, amor e harmonia, vamos nos voltar para outro deus egípcio importante, Toto. Enquanto Ator era um símbolo de diversão e celebração, Toto era sobre sabedoria, conhecimento e magia. Suas histórias estão cheias de você já pensou em como a ingenuidade nos ajuda. Resolva problemas complexos e crie as fundações que ajudam a manter a ordem no mundo? Vamos aprender mais sobre o deus que era o guardião da razão e da ingenuidade. Toto era o deus da sabedoria, escrita e tempo. Ele era frequentemente retratado com a cabeça de um pássaro do íbis, simbolizando prudência e inteligência. Toto foi quem encontrou equilíbrio quando o mundo precisava de harmonia. Uma de suas histórias mais famosas foi a ajuda da deusa Nós, a mãe dos deuses Osíris e o Sete. Eóleo. Segundo Ra, 36 dias do ano, ela se voltou para Toto em busca de ajuda, e ele descobriu como contornar essa restrição. Ele chamou o deus da lua para o jogo, e hoje em dia foram adicionados ao calendário e se tornaram um momento em que o grão de bico poderia dar à luz seus filhos. Esse mito ensinou aos egípcios que a inteligência e a engenhosidade são obstáculos, mas ele não era apenas inteligente, mas também justo. Ele era considerado mediador entre os deuses quando houve conflitos, por exemplo. Ele Totó desempenhou um papel tão importante na disputa entre Horus e o conjunto para o trono do Egito. Ele era um árbitro, ajudando os deuses a tomar uma decisão justa. Sua voz era a voz da razão, permitindo que o caos interrompa a ordem. Ele também foi considerado o inventor da escrita. Os egípcios acreditavam que ele passava às pessoas a capacidade de escrever palavras. Tornou-se uma parte importante da cultura egípcia, e Totó foi reverenciado como o deus que lhes deu esse poder. Um dos símbolos de Toto era o que ele era uma pessoa tão gentil e atenciosa.
Ele manteve um papiro sobre o qual registrou os eventos do mundo. Ele fez questão de acompanhar o tempo e gravar tudo o que aconteceu, certificando-se de que nenhum evento importante foi esquecido. Isso fez dele o guardião da história e das tradições. Ele acreditava no poder do conhecimento, lógica e justiça. Ele foi um exemplo para eles de como a capacidade de pensar e encontrar soluções pode mudar o mundo. Depois de aprendermos sobre o Deus da sabedoria e da ingenuidade, que nos ajudou a encontrar soluções, mesmo nas situações mais difíceis, ficamos muito agradecidos por ele. Situações difíceis. Vamos avançar rapidamente para uma história cheia de emoções, ternura e beleza. Esta é a história de Aer e Ator, sobre um grande amor que, apesar de toda sua complexidade, deixou sua marca neles. Movendo-se pelo céu, iluminando o mundo com sua luz e mantendo a ordem, seu poder era ilimitado. Sua luz era vital para todos os seres vivos. Mas mesmo um Deus tão poderoso poderia sentir. Ele viu as pessoas que moravam, amavam, riam e começou a se perguntar o que estava acontecendo em sua própria vida. Então, há a belo e gentil Boa, uma deusa diferente de qualquer outra. Ela é Ator, a deusa do amor, alegria e música. Sua risada é como uma bela melodia que enche os céus de luz, e sua presença traz calor e conforto, mesmo nos dias mais escuros. Ra ficou encantado com ela, e não é surpresa que ele se apaixonou por ela. De uma maneira que ninguém jamais a convidou para se tornar seu companheiro para compartilhar seu trono e o infinito de sua existência, sua beleza e sua boa natureza o cativaram. Ele sentiu que, com ela ao seu lado, sua vida estaria completa. Ator ouviu Ra com um sorriso gentil. Ela o respeitou e viu, mas em vez de responder, ela permaneceu fiel à sua missão. Ator continuou a encher o mundo de alegria e amor, compartilhando seu calor com todos que precisavam. Embora Ra tenha admirado sua bondade, ele não podia esconder sua tristeza. Sua recusa não foi causada por indiferença, mas às vezes, mesmo depois de todo esse tempo, ainda sentimentos em seu coração. De vez em quando, ele ficava um pouco zangado porque sentia como se estivesse sendo rejeitado. O mundo parecia duro e seco, como se estivesse refletindo sua dor. Mas mesmo nesses momentos, Ator estava sempre lá. Ela trazia um sorriso ao rosto dele e interpretaria suas doces melodias, ajudando-o a encontrar equilíbrio. Ela o inspirou a continuar em sua jornada pelos céus, a trazer luz ao mundo. Ela sabia que ele nunca poderia estar completamente feliz, mas ainda esperava que ele pudesse encontrar alguma felicidade. A história bonita, complexa e emocional de seu relacionamento continuou, e foi cheia de tantos momentos maravilhosos de ternura. Ator permaneceu fiel aos seus ideais, Ara para seus deveres e seus caminhos, embora diferentes, entrelaçados no céu em uma dança sem fim de luz e harmonia. No mundo do Egito Antigo, onde as fronteiras entre o mundo dos deuses, Luda, estavam embaçadas, os faraós eram mais do que simplesmente governantes vivos. Tiãs acreditava que os deuses eram os agentes de sua vontade na terra. Toda vitória e decisão do faraó foi imbuída de significado divino. Os mitos sobre faraós associados aos deuses não apenas inspiraram o povo, mas também se tornaram o fundamento de seu poder. Depois de Ator, sobre sentimentos complexos e ternos que estavam entrelaçados com seu destino divino, vamos nos voltar para uma das histórias mais incríveis sobre o vínculo entre faraó e Deus. É um belo conto do nascimento de Hatshepsut, uma rainha escolhida pelo próprio Amon-Ra para uma missão sagrada no Egito Antigo. Nas vastas planícies douradas e templos majestosos do Egito, os deuses do céu observavam o mundo. Então, Amon-Ra, o grande deus do sol e o senhor da ordem, viu que o Egito precisava de um governante que pudesse trazer não apenas prosperidade, mas também harmonia ao país. E assim, ele escolheu um faraó. Tutmés era uma mulher sábia e virtuosa que chamou a atenção de Deus. Ele abençoou o futuro rio. E Amose apareceu em um sonho, parecendo como marido, mas sua luz era tão brilhante que encheu toda a sala com brilho. Deus gentilmente se aproximou dela e disse: "Você dará à luz uma criança que está destinada a se tornar um grande faraó. Seu nome será ouvido por toda parte. Séculos e seu reinado iluminarão o Egito enquanto o sol ilumina o mundo." Aí Amose Nushi foi dominada por alegria e admiração. Ela sentiu que seu filho se tornaria especial, que sua família foi escolhida para uma grande missão. Em breve, nasceu uma filha que foi chamada Hatshepsut. Desde o exato momento, havia uma aura de algo incomum no ar ao redor de seu nascimento. Eles dizem que o sol brilhava mais naquele dia do que nunca. O céu estava limpo e os deuses desceram para a terra para abençoar o bebê.
A deusa do amor e da alegria segurava a garotinha em seus braços calorosos e amorosos, enchendo seu coração de alegria e bondade. O deus da sabedoria se inclinou sobre ela para sussurrar palavras de conhecimento que estariam com ela a vida toda. Neftis a cobriu gentilmente com seu véu, protegendo-a de todo o mal. Não havia dúvida sobre sua origem divina. Hatshepsut tinha uma mente e poder que a fizeram se destacar dos outros quando se tornou. Faraó ordenou que a história de seu nascimento fosse pintada nas paredes dos templos nesses locais. Esta história se tornou a base de seu reinado, fortalecendo seu direito ao trono. Hatshepsut, filha de Amenhotep e Akhenaten, foi abençoado pelos próprios deuses. Ela permaneceu na história como um dos maiores governantes do Egito. Depois de aprender sobre o nascimento divino de Shil-Isba para a grande missão, vamos para outro período da história do Egito, quando o país estava nas mãos de um novo governante. Este homem não era da dinastia egípcia, mas ele ainda encontrou uma maneira de se conectar com os deuses da terra. Deixe-me falar sobre Alexandre, o Grande, e seu encontro com o oráculo Of-Amun. Quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito, ele não se viu exatamente como um conquistador militar. Ele sabia que, para fazê-lo, precisava de confirmação divina e, portanto, foi a um dos oráculos mais sagrados do Egito, o oráculo do deus de Amun. Aziz-Siva. A jornada foi longa e perigosa, mas as pessoas eram fortes e determinadas. Os Andes nadaram sem piedade e o vento carregava areia, escondendo a estrada. Diz a lenda que, em um dos momentos mais difíceis da jornada, quando os viajantes se perderam, 2 corvos vieram até eles. Esses pássaros, enviados pelo próprio deus Omon, voaram na frente deles, apontando a direção certa. Graças a esse sinal, Alexander e seu povo foram capazes de alcançar o oásis. Siva Oasis era um lugar de beleza e silêncio incríveis, cercados por palmeiras, e no meio deste lugar lindo, parecia que o mundo estava apenas esperando que o descobrissemos. Bem no centro, havia um templo e cheirava incenso e velas. As luzes das velas estavam dançando na escuridão e, quando Alexander entrou, o principal sacerdote o cumprimentou imediatamente. Segundo a história, o padre disse que Alexandre não era apenas o filho de Deus, mas também foi escolhido por grandes coisas. Eles disseram que seu nome viveria para sempre e que suas boas ações o tornariam famosas. O padre era tão gentil e disse que Alexander era o maior governante. Ele também disse que Alexander poderia ser faraó do Egito. Isso fez Alexandre querer ser faraó, então ele começou a mostrar a todos que ele era um deus. Ele colocou chifres em sua foto para mostrar que ele era um deus. Esses chifres mostraram uma conexão com o deus do sol. Depois, nesta reunião, Alexander sentiu que foi escolhido para fazer grandes coisas. Na história de Alexandre indo para o Iraque, era impossível até o maior. Os egípcios pensaram que os conquistadores tinham uma conexão especial com os deuses. Para eles, isso mostrou que Alexandre fazia parte do mundo deles, reconhecido pelo próprio Omon, e digno de governar na terra dos faraós. Depois de aprendermos sobre a grande jornada de Alexandre, o Grande, para o oráculo de Amon, podemos ver como esse reconhecimento como filho de Deus se encaixava na história. Vamos chamá-lo de Ramsés de Grande. Sua conexão com o deus Sonti-Ra não era apenas uma lenda. Tornou-se o fundamento de seu governo e uma imagem de poder que inspirou seu povo. Ramsés, eu era um líder incrível que causou um impacto duradouro em seu povo. Ele era conhecido por sua força e sucesso, que vieram de mais do que apenas sua própria determinação e coragem. De acordo com uma das histórias mais famosas sobre ele, Ramsés tinha uma conexão especial com o deus do sol, Ra. Antes da Batalha de Pridê, quando as tropas egípcias estavam de frente para o exército de Qués, Ramsés estava em um lugar difícil. Suas tropas estavam cercadas e parecia que a derrota era iminente. Mas ele orou a Ra, e foi isso que lhe deu forças para avançar. Isso aconteceu, mas, em vez de ceder à tristeza, Ramsés se virou para Ra. Eles dizem que ele levantou as mãos para o céu, e sua voz, cheia de esperança e determinação, alcançou o próprio sol. Ele chamou Ra, pedindo ajuda. Música, o sol brilhava intensamente nos inimigos, e Ramsés sentiu uma onda de força dentro dele. Ele se juntou às fileiras dos hebreus, lutando com tanta paixão que os inimigos começaram a recuar. Suas tropas, inspiradas por seu exemplo, o seguiram, e a batalha terminou com: o triunfo do Egito é apenas um exemplo da profunda conexão de Ramsés com o divino. Ele glorificou essa conexão através de seus templos inspiradores em Abu Simbel. Um dos Ramesses mais famosos ordenou a construção de enormes estátuas que o representavam ao lado dos deuses. Ramesses até mostrou sua amada esposa, Nefertari,
2 vezes por ano em dias, simbolizando sua ascensão ao trono e aniversário. Os raios do sol penetraram profundamente no templo e iluminaram a estátua de Ramesses, enfatizando sua conexão com o divino. A história de Ramsés é uma das mais bonitas da história. Não é apenas um mito, mostrou aos egípcios que seu faraó não era apenas um líder forte, mas também um príncipe escolhido. Com essa conexão, Ramesses se tornou não apenas um governante, mas também uma lenda cujo nome é preservado há séculos. Como Setra, depois que aprendemos sobre Ramsés II e sua conexão com Ra, podemos ver que ele era um líder verdadeiramente grande. Vamos avançar rapidamente para os últimos anos de civilização egípcia antiga, para o reinado da lendária rainha cujo nome simboliza o poder e o amor. A história de Cleópatra VI e sua conexão com Ísis, a deusa da maternidade, magia e renascimento, é um conto emocionante. Essa imagem mítica ajudou Cleópatra a governar o Egito e a ser amado por seu povo para sempre. Cleópatra VI, a última rainha do Egito, era conhecida por sua sabedoria, beleza e habilidade em usar mitos antigos para fortalecer seu poder. Ela era guardiã da grande deusa que protegeu o povo, deu vida e restaurou o mundo. Cleópatra retratou essa divindade. Ela se viu não apenas como uma rainha, mas como uma personificação viva e respiratória do Ísis, em uma missão de proteger e nutrir seu povo. Segundo a história, quando Cleópatra era uma jovem, ela passou uma noite em oração, pedindo à deusa que a guie a liderar com sabedoria e justiça. Dizem que em um sonho, Cleópatra apareceu cercado por um brilho dourado e brilhante. A deusa disse: "Você se tornará minha forma física na terra enquanto eu protege a ordem. Então, você protegerá seu povo. Que suas palavras sejam tão doces quanto querida. Sua força é como granito." Depois disso, Cleópatra começou a aparecer em suas moedas como uma personificação viva do Ísis. Ela foi mostrada com os atributos da deusa, chifres e um disco solar. Seu discurso e ações sempre lembraram as pessoas do papel do Ísis como mãe e protetor. As pessoas viram Cleópatra não apenas como governante, mas também como um divino capaz de conectar o César terreno e celestial e marcar Antony com a história do Ísis e Osíris, assim como o Ísis coletou o corpo. Cleópatra era uma esposa dedicada e queria trazer à vida seu marido, Osíris, de volta à vida. Ela estava determinada a preservar o Egito. Apesar dos desafios, ela enfrentou em seus relacionamentos, trabalhou incansavelmente para proteger seu país da destruição e do caos. Mas, como costuma acontecer nos mitos, a história de Cleópatra terminou em tragédia. Após a derrota de Antony, Cleópatra estava enfrentando certa morte. Mas mesmo naquele momento, ela permaneceu fiel à sua imagem do Ísis. Diz a lenda que antes de sua morte, ela passou suas últimas horas no templo, orando. Os deuses do Egito encontraram estatuetas, amuletos e cide que se acreditavam garantir a passagem de Cleópatra para a vida após a morte sob a proteção da deusa. É por isso que ela permaneceu na história não apenas como a última governante do Egito, mas também como a personificação do Ísis, a deusa do amor, da magia e do renascimento. Sua vida e morte se tornaram um símbolo da grandeza e tragédia que ainda inspiram as pessoas em todo o mundo. No Egito Antigo, os mitos não eram apenas histórias que foram contadas à noite no bar. Os mitos são como nossos vizinhos antigos e amigáveis, sempre lá para explicar o mundo, ensinar-nos como viver nossas melhores vidas e nos ajudar a permanecer conectados ao nosso corpo. Eles são como um abraço quente todos os dias, lembrando-nos que o sol nascente é a vitória de Ra sobre a serpente de caos e desordem. Nos templos, os padres mantinham ritos especiais, ofereciam presentes e orações recitadas, ajudando o sol a se acumular no céu. Até pessoas comuns, aqueles que encontraram o amanhecer, acreditavam que esses templos leves eram como reflexos vivos e respiratórios de nossos mitos favoritos. Cada templo foi construído para refletir a ordem cósmica. Por exemplo, as colunas nos corredores centrais retratavam reeds que, segundo os mitos, apareceram na colina primitiva no momento da criação. Os postes de entrada simbolizavam as montanhas entre as quais o sol nasce. Como nas lendas, os deuses criam o mundo, protegem as pessoas ou combatem as forças do caos. Essas imagens estavam realmente vivas. A arte no Egito Antigo foi tão incrível. Não era apenas parecer bonito, era um modo de vida. As pinturas nas paredes dos túmulos contavam histórias das lendas da Ásia e do Ísis. Eles eram como símbolos mágicos que protegeram os mortos em sua jornada para a vida após a morte. E as estátuas dos deuses e amuletos que as pessoas usavam em volta do pescoço? Eles também foram associados aos mitos. O olho de Horus, um símbolo de proteção e cura,
era um dos amuletos mais populares. Durante a transferência de estátuas de deuses de um templo para outro, as pessoas dançaram e se alegraram. Foi uma celebração da unidade entre pessoas, deuses e natureza. Cada feriado estava intimamente ligado aos mitos, mostrando que, mesmo na vida cotidiana, há um lugar para o divino. Antes de iniciar qualquer negócio importante, os egípcios, por exemplo, voltaram a seus deuses em busca de ajuda. Eles oraram a Toto por sabedoria ou Ísis pela proteção de sua família. Os amuletos que eles usavam lembraram os grandes feitos dos deuses e os protegeram do mal. Então, os mitos eram mais do que apenas lendas. Eles explicaram como o mundo funciona, como viver corretamente e como orar. Tudo na vida, todos os eventos e toda oração foram relacionados às grandes histórias que continuavam a viver com seu povo.